Está valendo! Oi, bonitinho. Olá. Olá, como está você, menino bonito? Estou cheirosinho, acabei de tomar um banho. Eu estava em reizinhos, então precisava dar um trato. É válido. Eu tava forrando o estômago agora, bonitinho aqui. Salve, Kavinsky! Ó, Kavinsky, tava abastecendo, agora há pouco tava abastecendo os Valkyrie aqui da prateleira. Cara, vou aproveitar e deixar registrado já nesse vídeo, já que a gente vai usar esse vídeo para passar para frente, já que o outro morreu. Mighty Mo está acabando. Está acabando. Tem menos de 2 caixas de Mighty Mo. Então, quem quiser Mighty Mo, corre. Tá acabando. Quem não comprar agora vai ficar sem. Próximo lote com sorte em dezembro. Então, fique esperto. Corre, pega o seu Mighty Mo. Tá? O bonequinho tem o dele, eu tenho o meu guardado. Se você não correr comprar, vai ficar sem, porque vai ser um orelha que deixou passar. Ou compra no ano que vem, lote novo. Também. Que vai vir com preço novo, tá? Preço novo também, não tem o que fazer. Cara, subiu todos os insumos, cara, tá tenso o negócio. Infelizmente não vai. O Kavinsky também tem. O Kavinsky tem vários, inclusive, né? Tem na loja ainda, Kavinsky? Como é que tá a venda lá do Mighty Mo? Tem lá ainda? E, cara, se precisar de reposição agora, só finalzinho de novembro, começo de dezembro, tá? Pessoal, para quem tá entrando ali agora, né, deve estar se perguntando por que esses dois orelha estão aqui falando hoje, né, de novo de hidromel. Nós perdemos a live da quinta-feira. Tá? O Instagram, quando terminamos a live, ele travou. Eu deixei ele tentando se resolver um baita tempo, ele não se resolveu. Então, infelizmente, perdemos o vídeo, tá? Então, pelo menos, vamos fazer aqui hoje uma live fora do horário, fora do esquema, nem que seja só para responder as perguntas do YouTube da galera, que o pessoal conta com isso toda semana, né? Para ter alguma coisa em vídeo lá com as respostas bonitinhas do pessoal. Vocês que estão chegando aí agora aleatórios, se quiserem aproveitar e fazer pergunta também, vamos tocando o barco, tá? Sem problema nenhum. Vamos tocando aí e vamos ver o que acontece. Valnut, hidromel. Melificium. Gostei desse nome, Melificium. Achei bonito. Né? O cara soa bonito. Pô, tesão de nome, cara. Que animal. Parabéns pela escolha. Muito bom. Melificium. Ai. Bom, Bonete, eu acho que, cara, a galera tá desavisada, não vai dar pra gente esperar muito o pessoal entrar aqui que a gente espera. Eu acho que a gente já pode começar a tocar as perguntinhas que foram feitas no YouTube. Então, pessoal, perguntinhas de hidromel, quem que tiver alguma dúvida e quiser aproveitar e colocar aí, manda ver que tá tudo na paz, tá? A gente vai respondendo aqui. Inicialmente, vamos deixar gravadas as respostas das perguntas feitas através do canal YouTube, ok? Bonitinho, faça as honras. O menino Thor Asgardian tinha perguntado se ele podia diluir com um pouco de água mineral e hidromel já fermentado, se isso fazia diminuir o ABV e como fazer para retomar uma fermentação de hidromel com açúcar residual já com alto nível de ABV. Tá, bom, sim, colocar água vai diluir, você vai gerar mais volume com o mesmo álcool presente e vai diminuir o ABV, né, o álcool por volume, obviamente. Tem algumas considerações só que tem que ser feitas aí, que são o seguinte, né? Eu estou colocando água num hidromel que já está pronto, então eu não tenho uma fermentação, alguma coisa que vai trazer uma sanidade ou eventualmente... Não fizemos arte, não, foi o Instagram que fez arte. Não fale assim com as pessoas. Dessa então, vez não é nossa. Exatamente.
colocar água, você vai ter que ter certeza absoluta da qualidade dessa água, de que não é uma água que tenha contaminante, que não tenha sujeira, que não tenha aroma, que não tenha odor, ou seja, ela tem que ser o mais pura possível, no sentido de sanidade, então cuida muito de filtragem e de tudo mais. Um ponto muito, 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 muito importante mesmo é o seguinte: você dilui o ABV colocando água, só que você dilui todo o resto também. Você vai diluir aroma, você vai diluir sabor, você vai diluir intensidade, você vai diluir acidez e a coisa toda. Então só cuidado, vai ter um limite ali a partir do qual você vai deixar o seu hidromel, desculpa o trocadilho, aguado, né? Então não tem o que fazer, cuidado só nesse ponto. E a outra pergunta, bonita, já não lembro mais. A outra era retomar a fermentação de um hidromel com açúcar residual e já com álcool alto nível de ABV. Esse é o tipo de situação, por exemplo, que quem produz espumante método Champenoise ou mesmo Charmat enfrenta com frequência, né? Porque o que é uma refermentação pelo método Charmat? É você pegar uma bebida que já está pronta, ou seja, você já tem um teor alcoólico ali de 10, 11, 12%, você tem acidez, e a acidez do espumante base é mais alta do que o hidromel pronto, porque tem um equilíbrio ali de acidez e gás carbônico que você tem que atingir. E você vai fermentar em alta pressão, porque tanto no Charmat quanto no Champenoise, a sua garrafa ou o seu fermentador estarão fechados, acumulando pressão para que o gás carbônico vagarosamente se dissolva no líquido. Então, assim, a condição que você tem aí não é muito diferente dessa, talvez seja até mais amena do que essa, porque não vai ter acidez alta e não vai ter pressão, né? Então, se você pegar uma levedura desse tipo de levedura que se usa para fazer espumante nessa situação que você tem, tranquilo, cara, vai dar conta sossegado. Que tipo de levedura é essa? Essa Saccharomyces cerevisiae baianus, tá? Procure por cepas próprias para fermentação de Champenoise, que não tem erro. A Pasteur Champagne, que agora é Premier Blanc, é uma delas, tá? A Lauvan EC 1118 é outra. Pode usar essas levedurinhas aí, cara, que ela dá com os dois pés no peito e não tem crise. Bonetinho, considere as suas considerações, por favor. Considerações considerantes. Tu tem como refermentar, assim, inclusive, muitas vezes podem acontecer problemas durante a fermentação parar e tu precisar reativar a fermentação. Então é possível sim, só que nem o Luiz falou, tem que ser com uma levedura que aguente o tranco, né? Que aguente o teor de álcool, que aguente o açúcar que está ali ainda, aguente tudo. E importante é essa levedura estar bem ativa e bem viva na hora de tá colocando. Não é... Tu tem que ver na hora de reidratar se ela está bem vigorosa, né? Se ela está vindo com força. Porque como o meio já vai ser um meio diferenciado e estressante pelo fato de ter álcool, ainda ter açúcar, enfim, ter outras coisas, né? O álcool é tóxico para as leveduras, por isso que elas têm intolerância alcoólica. Então tu tem que ter certeza que tu está colocando a quantidade certa e que tu está colocando ela viva, ativa, para poder chegar ali no moço já sair enfrentando tudo que tem pela frente. E exato. Aí conseguir refermentar. Em relação a diluir para o ABV, se tu pensar só pelo ABV é barbada, porque é regra de 3. Mas que nem o Luiz falou, tem que levar em consideração de que os outros compostos todos também vão ser diluídos. Então, pode ficar aguado, o dulçor que tu queria pode ir embora, a acidez pode subir, enfim, tem um monte de situações que tem que levar em consideração, não só o ABV. Perfeitamente. Isso aí, então até uma dica legal, pega uma quantidade à parte do seu fermentador, faz um teste controlado com, cara, um beckerzinho, uma pipeta, uma proveta, sei lá, cara, faz um teste em volume controlado, faz vários testes, tipo 10% de água, 90% de hidromel, 20% água, 80% de hidromel, e vai variando até você chegar na quantidade exata que você quer, e assim que você atingir na bancadinha de teste a quantidade correta, você transfere isso, regrinha de 3, para o volume total. Por quê? Porque se errar ali no teste, tá ok, tá beleza, errou no fermentador, já era. Então erra no teste e não erra no fermentador, por gentileza. De preferência.
Até porque, quem Luiz falou, é assim que tu consegue ver exatamente o ponto que tu quer. Não é no chute, não é na sorte. É uma coisa técnica, precisa, que vai dar o resultado que tu procura. Não é se eu botar tanto, talvez dê certo. E aí quando vê, vai lá, estragou toda a tua bebida e já era. Aí já era, exatamente. E essa técnica vale para qualquer coisa que tu tenha que fazer proporção. Blend, tu vai inserir extratos, tu vai inserir um chá pronto, né? Já a infusão pronta. Tu vai, sei lá, o suco, qualquer coisa que tu vai fazer, essa é uma técnica bem boa de tu fazer para te não te perder. Próxima pergunta, seguindo nessa linha, que depois as outras duas são bem diferentes. O Thiago, boa noite, amigos, tudo bom? Realmente faltava dulçor no hidromel. Eu aportei um pouco de mel de laranjeira e deu uma diferença enorme. O Thiago, ele tinha tido problema com um hidromel que ele dizia que tá amargo, que não estava feliz, provavelmente. Aí o que ele pergunta é: qual a densidade vocês indicam para fazer meu primeiro hidromel Bragô? E posso usar a cerveja Mouse Beer no mosto inicial? Na verdade, eu tinha outra pergunta antes, mas enfim. Não existe densidade inicial ideal para qualquer tipo de hidromel, vai do que tu procura, tanto em relação a dulçor final quanto a ABV que tu procura, né? Muitas vezes até corpo que tu pretende deixar na tua bebida, tá? E usar cerveja Mouse Beer no mosto inicial. Eu sou contra usar cerveja pronta, mas aí é eu com as minhas preferências. Tanto que uma das possibilidades de tu criar um bragô é pegar um hidromel pronto, uma cerveja pronta e fazer um blend. O problema de usar cerveja pronta num mosto é que ela já contém álcool e isso pode ser problemático para o início da fermentação, tá? Outro ponto que eu tenho contra é que Mouse Beer no Brasil não é uma cerveja boa. Há relatos e lendas e histórias de que Mouse Beer é cerveja que deu errado, eles chucham corante e açúcar para salvar a cerveja e vender. Mas existe um estilo Mouse Beer que não tem nada a ver com isso. Vai da tua preferência, escolhe. Só que eu faria o que então? Eu fermentaria primeiro o hidromel e depois faria o blend com a cerveja pronta. Nesse mesmo jeito que a gente falou ali para a pergunta anterior. Tá? Porque aí tu consegue saber as intensidades que tu quer. Oi, tô aqui. Você tem algum complemento? Não, é tranquilo, isso aí. A questão de bragô é mais contigo mesmo, mas é aquilo que a gente discutiu na live específica de bragô, né, cara? Eu acho que se aplica bem aqui. É legal você ter o controle total. Como uma primeira experiência para abrir o caminho da história toda, seria bem legal. Eu acho que é válido para você ver como a coisa funciona. Pô, nunca tomei um bragô na vida. Se eu colocar mais hidromel, mais cerveja, o que acontece? Cara, tranquilo, testa, brinca ali, explora a possibilidade, traz uma Mouse Beer, traz uma Pilsen, vê como é que fica ali, na Pilsen, na Mouse Beer, nas duas juntas, explora. Mas na hora de criar, você tem muito mais possibilidades do que só fazer isso. Deixa eu só responder minha prima ali, a Laís. Ô Laís, eu não tenho loja física, tá? Eu tenho só loja virtual e a minha loja chama-se odenteazul.com.br, tá? Então dá para acessar lá. Para ir para Morungaba vai fácil, já mandei bastante hidromel para ir para galera, tá? Vai tranquilo, o frete é bacana, é rapidão. Então lá tem 36 possibilidades diferentes de hidromel, a partir de novembro 38, a partir de dezembro 40, tá? Então tem bastante possibilidade diferente de produto para brincar. Para ter uma primeira experiência. Depois me chama, tá, prima? Qualquer coisa, se tiver qualquer dúvida ali, me chama que eu te ajudo a escolher, tá bom? Vamos lá. Mais uma perguntinha de Bragô. Ander Sepúlveda. Caros amigos, é possível macerar quaisquer tipo de malte a frio? Que tipos de malte se beneficiam da maceração a frio para produzir Bragô? Então, malte especial se beneficia, né? Pode ser feita a infusão a frio, né? A maceração a frio. Faz a moagem dele e bota ele em infusão a frio. A frio, por quê?
não que seja necessariamente água fria, né? Água a temperatura ambiente, mas uma temperatura que não é a temperatura de mostura, tá? Isso é importante também lembrar. Por que eu falo em maltes especiais? Porque os maltes base, tu precisa da temperatura de mosturação, a mosturação a quente, né? A infusão a quente, para que seja feita a conversão do amido, através das enzimas, em açúcar fermentável, tá? Então, não é qualquer tipo de malte, mas tu vai ter que realmente fazer testes para ver quais aqueles que te agradam o resultado. Eu, particularmente, usei malte escuro, principalmente, em infusão a frio, mas a infusão a frio a 30 graus, 35, 40 graus. Não é a frio, não é a frio tipo um cold brew coffee, né? Que faz o café para realmente passar da frio. Não é esse o ponto. Também poderia ser feito, teria que ser só um teste, teria que ver, eu nunca fiz, porque eu queria extrair os perfis sensoriais dos maltes, mas eu não queria conversão de açúcar, caso algum deles tivesse. Né? Então, vai te fazer teste até para ver se isso te agrada para levar para o teu produto final. Sim, exatamente. Exatamente. Vamos lá, últimas duas perguntas. Chegou mais uma galera aí, o Daniel, salve Daniel, Danilo, Charlie Schultz, sejam todos bem-vindos, pessoal. Salve, pessoal. E as últimas perguntinhas é do Casa del Toledo. Boa noite, mestres dos magos hidromeleiros. Tenho algumas perguntas para vocês. Toda vez que trasfego, tem uma perda enorme de líquido. Tem alguma dica para conseguir tirar o máximo das trasfegas? A segunda é: terminei um tradicional seco no final da fermentação primária e assim que fiz a trasfega, adicionei 2 gramas de metabisulfito e 25 litros. Mas depois de uma semana o aroma estava sulfuroso e o sabor não estava a grande coisa. O que posso fazer para reverter isso? Obrigado, meus amigos. Se um dia ainda quero me encontrar com vocês, tenho um grande apreço pelo profissionalismo e por quem vocês são. Grandes mestres. Muito obrigado, Casa del Toledo. Opa, o Carlos aí fazendo elogio para o Mighty Mo. Obrigado, meu nobre. Obrigado mesmo, Carlos. Até aproveitando, tá, Carlos? Falei agora no comecinho do vídeo. Tem menos de 2 caixinhas de Mighty Mo na loja. Então, quem curte e quer garantir uma garrafa agora, é a hora. Eu vou ter de novo, se tudo der certo, se os deuses ajudarem e não tiver nenhum imprevisto, que fim de ano é sempre uma desgranha, eu vou ter no começo de dezembro de novo, tá? Então, só avisando as pessoas que curtem, e obrigado por curtirem o Mighty Mo. Eu também meu show. Voltando à pergunta. Primeiro, muita perda na trasfega. O legal para fazer trasfega, cara, é fazer com calma, fazer com paciência, fazer sem correria, tá? Uma torneirinha com um filtro de sedimento, né? Uma tampinha anti-sedimento ali, redutor de sedimento, ajuda bastante. Na verdade, esse redutor de sedimento, ele focaliza, né? Ele em vez de puxar o fluxo de líquido de baixo para cima, que embaixo é onde está a sujeira, ele direciona e pega o fluxo de cima para baixo. Então você consegue evitar o arraste pelo fluxo da sujeira que está no fundo. Então não abre a torneira inteira de uma vez, não dá aquele tranco no líquido, vai abrindo devagarzinho, mantém o fluxo tranquilo, que aí você consegue controlar melhor e evitar gastar alguma coisa. Só quando o líquido estiver lá embaixo, cara, tipo, quase descendo para baixo da torneira, que você lentamente, com muito amor no coração, inclina o balde, tá? Mas muito devagarzinho mesmo, para evitar mexer aquela borra do fundo. Se tem dúvida, se você acha que aquela borra no fundo vai movimentar, corta a trasfega com o que você tem certeza que foi limpo para frente e trasfega o restante com cuidado num outro frasco, vidro, pote, sei lá o que você vai usar. Por quê? Porque aí, por mais que vá um pouquinho de sujeira, depois de um tempinho ele decanta, aí você vai bebendo esse cara aí, ou você depois junto com o restante lá. A outra maneira é fazer por sifonamento. Sifonamento, em termos de controle de trasfega, é até melhor, apesar de dar um pouco mais de trabalho, né? Porque você pode sedimentar, você pode trasfegar e puxar o líquido bem de cima para baixo. Então você consegue ir pegando só no limpo, não enfia a mangueira até lá embaixo.
cara, vai puxando de cima, puxa da onde tá limpo, evita fluxo de líquido que possa fazer arraste ali da sujeira, tá? Quando a mangueira e o líquido estiverem chegando lá embaixo, a mesma coisa. Você inclina ou corta a trasfega e trasfega o restante ali. Gabriel, tranquilo, meu nobre. Esse vídeo não vai dar zica e vai online, tá? Salve Cassiane, beleza? Galera, a gente tá fazendo esse vídeo aqui porque perdemos o vídeo da quinta-feira, tá? Ele deu ruim no Instagram e nós não conseguimos salvar o videozinho, então hoje estamos fazendo uma extraordinária aqui para não ficar sem, pelo menos as respostas das perguntas por escrito, né? Pelo menos isso. A outra pergunta era que o cara colocou 2 gramas de metabisulfito de potássio em 25 litros e ficou muito sulfuroso. Se eu não me engano, 2 gramas em 25 litros é metabisulfito pra caramba. Muito provavelmente você passou da dose, tá? Então, como é que você faz agora? Uma maneira de remover um pouco, pelo menos, é você fazer bastante splash no líquido, aerar mesmo o líquido. Ah, mas não vai oxidar? Não, tá com excesso de enxofre ali dentro, porque você exagerou no metabisulfito. Então, seu hidromel está super protegido por enxofre e o que você precisa fazer é arrancar um pouco desse sulfuroso, desse enxofre fora, tá? Eu vou dar até uma dica, mas aí você vai usar por sua conta e risco, tá? Você pode colocar um pouquíssimo de nada de água oxigenada dentro do seu hidromel, tá? Porque a água oxigenada vai reagir com esse enxofre e vai eliminar. O problema é que isso é muito sutil, cara. Se você passar um pouquinho do ponto, você oxida tudo. Então é só uma dica extra ali. Em relação a trasfega, eu particularmente prefiro o sifonamento justamente porque eu tenho controle do que está indo, né, desde o início. O pessoal tenta ser o mais tio Patinhas possível, né? Sugar o resto do líquido até o finzinho, aquela coisa. Cara, faz que nem o Luiz falou. Pega toda a parte principal e vai pro teu recipiente novo. E aquilo que sobrar com borra, separa num outro recipiente. Oh, que fofo. Obrigado, Ícaro. Muito obrigado. Fico bem feliz. Separa num outro recipiente, deixa decantar e vai bebendo. Isso também serve para te acompanhar um pouco como é que ficaria a tua maturação em menor escala, outras coisas. De repente tu pode usar esse líquido que decantou dessa parte separada para fazer algum teste que tu tenha curiosidade de fazer. Então são várias opções e assim tu garante que tu não vai perder muita coisa. Mas toda trasfega vai ter perda, né? O ideal é tu ter um volume calculado de perda de acordo com o teu fermentador, de acordo com a quantidade de fermento, se tem frutas, se tem especiaria, o que vai, o que não vai. Então, quando tu planejar a tua receita, tu já tem que ter em mente que tu vai perder um volume X. Claro, se tu fizer 20 litros e tá perdendo 5 na trasfega, tu tá fazendo alguma coisa errada. Ou tu tá colocando alguma coisa que tá sujando demais o teu mosto, né, a tua bebida. Então, tu tem que ter esse cálculo de perda em conta, né? Se tu fizer 20 litros, tu não vai tirar 20 litros. Vai tirar, na melhor das hipóteses, aí uns 18. Sim. 18 é bem considerado. Na primeira trasfega. E isso se estiver bem compactado. Isso é outra coisa. De acordo com o tipo de fermento que tu usar, ele vai compactar mais ou menos. E se tu usar fruta ou qualquer outro insumo que possa ficar em suspensão. Então tu tem que lembrar que quanto mais compacto for, melhor para ti trassegar. E outra coisa é que o pessoal tem o costume de pega o fermentador, leva para onde vai fazer a trasfega, já mete e já começa a trasfega. Cara, tu acabou de agitar o teu fermentador, deixa ele quietinho um tempo para aquela pequena névoa que levantou acalmar de novo e tu conseguir ter um líquido mais limpo ainda, tá? E quanto ao metabisulfito, eu não tenho uma experiência, o que o Luiz falar para mim tá valendo, que ele manja pra cacete. Em questão até do mover o fermentador, cara, leva uns 2-3 dias antes pro lugar onde você vai trasfegar, pra ter certeza que o que levantou de levedura, o que suspendeu, vai voltar pro fundo, tá? Que não adianta nada, você cuidou meses e meses e
por causa de pressa ali de 20 minutinhos, você querer fazer um negócio. Então, cara, vou trasfegar no sabadão, no domingo, com os meus amigos lá, tal, beleza. Pega na quinta, na sexta, já coloca ele, levanta ele para o lugar onde você vai trasfegar e tá tudo em paz. Exatamente. Cara, é tudo questão, tudo no hidromel, de uma maneira geral, pode parecer bobagem, mas é planejamento, né? Sim, planejar muito. Planejar a receita, planejar o mel, planejar o fermento, né? Aí quando tu vai fazer tudo, o teu dia tem que estar planejado para te construir, fazer para te montar o mosto, né? Por mais que seja um tradicional, que seja só água e mel, cara, tenha o teu tempo para fazer tudo, porque às vezes não é tão simples quanto parece. Então, planejamento é a chave. E falando em tempo, tá aí o Carlos falando que ele tá com hidromel com 4 meses, que ainda tem ali aquela névoazinha. Carlos do céu, sempre falo nos meus cursos, cara, ingrediente do hidromel é água, mel, levedura e paciência. Não tem, não existe um padrão de tempo que o hidromel vai limpar. Essa história não existe, tá? Cada hidromel tem um tempo. Depende do tipo do mel, da carga de proteínas, cara, que tipo de partícula está em suspensão ali dentro. Para você ter uma ideia, até se a gente for estudar um pouco mais sobre agentes clarificantes, bentonita, PVPP, biofine, clara de ovo, gelatina e por aí vai, você vai ver que, em geral, esses caras eles têm carga eletrônica, né? Ou ele é positivo, ou ele é negativo. O positivo puxa o que é negativo, o negativo puxa o que é positivo. Tem clarificante que você joga ali no hidromel, em vez de parecer que ele clarificou, parece que ele sujou. Né? Por quê? Porque ele tinha a mesma carga do que estava suspenso e um repeliu o outro em vez de grudar. Aí você tem que notar isso e usar um agente diferente, esperar decantar de novo, ou usar, por exemplo, o PVPP, que é polivinil polipirrolidona, que ele é de carga neutra, ele não tem carga eletrônica, então ele vai arrastar tudo para baixo, só que ele é um pouquinho agressivo, ele leva um pouco mais que a sujeira. Então, assim, além de tudo isso, né, você tem casos, por exemplo, no livro do Ken Schramm, The Complete Mead Maker, que é uma das pedras fundamentais aí da produção de hidromel moderno, lá no final do livro dele ele tem uma série de receitas e tem um mefeglin lá de gengibre que ele faz. E lá ele fala que aquele mefeglin de gengibre dele leva 2 anos para clarificar. E não clarifica antes de 2 anos. E aí? A questão toda é, você está afim de fazer um hidromel para esperar esse período todo, manda ver. Né? Você quer fazer algum hidromel com mais pressa? Aí você tem 2 opções. Achar um mel e uma receita que você perceba que clarifica em geral um pouco mais rápido, ou usar um agente clarificante mais intenso, mais forte ali no processo, perdendo um pouquinho do que o hidromel pode oferecer. Se isso é uma troca válida para você, manda ver. Outro ponto importante lembrar é que a quantidade do clarificante às vezes pode dar um efeito contrário. É o clarificante correto, para a carga correta, só que tu passou do ponto, então chega num ponto que ao invés de ele aglomerar, ele começa a repelir. Então tem que tomar cuidado com isso também, tá? Se tu já usou um clarificante, procure e ele ainda continua turvo, procure um clarificante de carga oposta para ver se ele vai finalizar a tua bebida. Ou, em último caso, usa o PVPP, que só toma muito cuidado porque ele pode lavar a tua bebida. Exato, e lava mesmo, ele tira até a cor. PVPP tira até a cor do hidromel, cara. É um demoninho de intenso o negócio. Mas funciona, né? Então, pessoal, para quem entrou agora, eu vi que entrou uma galera aí, a Joyce também tá por aí. Pessoal, hoje é uma live extraordinária para a gente ter o vídeo da semana, porque nós perdemos o vídeo de quinta porque o Instagram deu pau. Então, só para vocês ficarem cientes, hoje é uma live extraordinária. Nós não mudamos o dia e o horário para sábado. Continuará sendo as quintas-feiras, às 19 horas. Exato. Cara, é importante falar até esse negócio, aproveitando, já que, né, não tem nenhuma perguntinha nova aí por enquanto. Tem um mix de coisas que a gente falou hoje, de respostas das perguntas, que por coincidência aconteceu comigo. Hoje eu fiz a trásfega de 3 hidroméis. E por preguiça eu deixei em cima da borra
2 deles acabaram ficando com sulfúrico, né? Então, justamente, o que eu fiz na hora da traça, que eu fiz por sifonamento e fiz bastante splash, né? Deixei uma altura bem grande para ele oxigenar, porque justamente, cara, tem enxofre em excesso, ele vai proteger, ele vai segurar a oxidação. Então eu posso fazer para poder liberar esse enxofre. E uma grata surpresa foi, que eu já tinha comentado com o Luiz, foi o boucher de Bracatinga que eu fiz como base para um outro hidromel. Como base para um hidromel específico. E que ele terminou com uma densidade bem alta, 1017. E eu achei que ele estaria extremamente doce. Só que por conta do mel, tem um certo amargorzinho, equilibrou e tá um baita hidromel. Então, nem sempre a densidade da leitura é a sensação de boca. Então, tenham isso em mente na hora de compor os hidroméis de vocês. Eu não tinha me ligado nisso, e na hora que eu fiz a medição, eu pensei que eu tava ferrado, que eu ia ter que dar um jeito de botar fermento e tocar para fermentar mais, para secar um pouco. E no fim, o hidromel tá no ponto, mesmo eu não sabendo. Até me veio uma coisa aqui agora que é legal da gente citar. Nessa parte de final de fermentação, logo nas primeiras trasfegas, a gente tem que prestar muita atenção no aroma do hidromel. Existem 2 efeitos importantes e nós temos que buscar o equilíbrio entre eles. Um deles é a oxidação. Nós não podemos deixar acontecer, porque a oxidação destrói características, destrói cor, destrói aroma, destrói sabor, vai gerar sabor e aroma de papelão molhado, um ardido, uma coisa de castanha que mata a bebida, tá? E a outra coisa é chamada redução. A redução ela é o oposto da oxidação, né? A oxidação ela tem excesso de oxigênio, a redução eu tenho falta demais de oxigênio ou excesso de sulfídrico, excesso de sulfuroso, enfim, algo do gênero, tá? Então, quando eu vou fazer minha última trasfegas, que nem o Bonetti falou, ele tinha um sulfuroso ali, o que ele fez? Ele fez uma agitação maior, ele causou uma oxigenação. Ele aportou mais oxigênio porque estava com oxigênio de menos. Então ele corrigiu, trazendo o equilíbrio. Ele diminuiu a redução e aumentou a oxidação para um nível ok. Tá? Então isso é muito importante. Você criar esse equilíbrio entre os dois. Oxidado não pode, reduzido também não. Então você tem que pegar muita atenção nesse pontinho aí. E tem que ser de preferência logo nas primeiras trasfegas. De preferência mesmo na primeira, na segunda, assim, na terceira no pau da goiaba, tá? Se você conseguir resolver aqui, você não vai ter problema. Se você não resolver aqui, isso lá na frente pode virar mercaptana, pode trazer característica sensorial bem negativa, e aí você vai ficar bem triste. Então é uma coisa legal. Mercaptano, para quem não sabe, é uma flavor, né, que existe das bebidas e é bem conhecido como chorume. Sim. Então, cheiro de gato vale a pena ter esse cuidado, né, e ter essa noção, porque muitas vezes o pessoal não prova, não cheira, não avalia a sua bebida no processo. Só quer saber na hora que for engarrafar, só que aí tu perdeu a chance de corrigir possíveis defeitos. Coisas que eram tratáveis ao longo do processo de uma maneira muitas vezes fácil e que tu simplesmente deixou passar porque pressa, preguiça, falta de conhecimento, falta de prática às vezes. Então eu repito uma frase que eu ouvi que eu ouvi o Luiz falando no curso, que é: cheira tudo, prova tudo que tu puder e aumenta tua biblioteca sensorial, porque isso não só para tuas bebidas, mas para tua vida vai fazer muita diferença. Com certeza. Ali, o Kill entrou, lembra do Kill? Lembro do Kill, cara, com certeza. De Santa Catarina. Ele fez para mim umas camisetas uma vez personalizadas da Pompeia. Ele era figura carimbada do fórum também, do Hidromel Brasil. Claro, exato. Lembro, com certeza. Mas enfim. Então, cara, isso é importante a gente falar, né? Que às vezes a gente tem tanta pergunta aqui nas lives que vale a pena a gente aproveitar essa excepcional
para falar sobre essas coisinhas, assim, sobre esses detalhezinhos que às vezes a pressa, o trabalho mecânico, né, aquela coisa automática, faz passar e a gente não vê. E aí a gente poderia resolver antes. Cassiane, João, o fórum existe, ele está lá. Eu acessei ele essa semana, mas ele não é ativo desde 2017, eu acho. Eu perdi a senha. Eu não tenho nem a senha mais do fórum. E o e-mail que eu tenho no cadastro lá, eu não tenho mais também, então não tem nem como recuperar. Eu perdi o acesso ao fórum. Se eu quiser, eu vou ter que criar um usuário novo do zero para poder usar. Mas eu era o administrador, então não adianta. Não resolve, o fórum tá abandonado. Tá lá, cara, tem um monte de coisa para ler lá. Coisa para ler tem de monte. Você vai ver, inclusive, que lá por 2014, 2013, foi quando eu criei o nome O Dente Azul para minhas vendas de coisas. Foi lá atrás já, cara, que eu já vendi as coisinhas com o nome do Dente Azul. Então não é de hoje também que vem o nome da loja, o nome Pompeia. Cara, puta, mas isso tudo vendido lá de trás. Tem um tempinho já. Uma coisa bacana no fórum é que se tu pega o fórum, o próprio grupo Hidromel do Facebook e tu volta naquela época lá de 2013, 2014, 2015, tu consegue ver a evolução da galera de uma maneira geral. Nossa, demais! Porque era um descobrimento, uma efervescência de... É que tem que... Cassiano, tem que fazer parte do fórum. Quem não é inscrito no fórum não consegue ver as postagens. Tem isso. Mas enfim, era uma efervescência, todo mundo estudando e descobrindo e querendo inovar e testando e inventando moda, que infelizmente é uma coisa que pessoalmente me incomoda hoje em dia, que o pessoal, digamos assim, na média se aquietou. Eu vejo o pessoal procurando coisas, mas é só replicação, assim. Tem bastante gente, obviamente, que está inovando e procurando, experimentando, mas muita gente nova está só replicando as coisas que já estão muito bem estabelecidas, né? Então, não tem mais aquela efervescência de inovação, de descobertas, de técnicas que tinha naquela época. Nossa, cara, eu acho que muito do que acontece hoje no cenário de hidromel foi criado, foi fermentado naquela época, né, cara? Muita coisa mesmo surgiu lá, foi incentivada lá. De fato, uma pena que não haja mais esse engajamento todo ali. Puta, era muito legal, cara. O cenário de hidromel artesanal no Brasil há 5 anos atrás era efervescente de verdade, era muito legal. Ainda até saudade daquelas bagunças aí. O Encontro Nacional de Produtores Artesanais surgiu no fórum. Exatamente. Cara, que é o maior evento que tem no Brasil de hidromel, surgiu lá, cara. Da gente pirando lá naquele fórum. Não, e era legal que todo mundo queria mostrar os seus hidroméis, não por se exibir, mas para dizer, olha, eu testei, deu certo, eu testei, não deu certo, o que vocês acham? Isso aqui tá clarificado, não tá clarificado, porque a gente não tinha tanta conhecimento real das coisas, então o compartilhamento das coisas não era por ego, não era por exibição, não era por nada, não era por ser um grupinho fechado, por sinal não era muita gente participando, mas era uma ânsia de estar sempre querendo melhorar. Sim, exatamente, Daniel. Falta um pouco de... Hoje tem muito material disponível sobre hidromel. Muito material. Cara, eu criei o blog Pompeia Hidroméis em 2012 porque não existia nada. Tinha um artigo no site Celtas Today que falava de hidromel. Uma paginazinha, cara, na internet.
Hoje você digita como fazer hidromel no Google, cara, aparece vídeo, aparece texto, aparece manual, aparece o caramba 4. Bicho, hoje tem um monte de coisa mastigada. Quando a gente começou, existia, claro, cultura hidromeleira, mas não existia isso disponível fácil. Você precisava caçar, você precisava ir atrás, você precisava experimentar. Comprar levedura era um inferno, bicho. Comprar coisa, nossa, equipamento, essas coisas, não tinha. Era muita doideira. Todo mundo adaptava tudo, todo mundo criava tudo. O Bonito esses dias postou uma foto até do airlock lá, feito de saleiro com tampa Bic. É isso, né? Cara, a gente era criava pote de coleta, tudo, cara. caneta Bic, pote de coleta e tampa de batom, cara, pra fazer um airlock improvisado, porque não tinha, era muito caro, muito distante. Tipo, pra te comprar um airlock, o preço do frete era 2, 3 vezes o preço do airlock. O airlock era caro. Tudo era caro. A gente montava, a gente inventava. Balde fermentador era um luxo. Balde fermentador era um luxo, cara. Era coisa do outro mundo. A gente fermentava tudo em PET de água mineral, né? Imagina. Quem era começou muito... a fermentar nas bombonas de 20 litros era gênio. Sabe? Eram uns troços. E bonito. Luiz travou. Você travou. É sempre é você que trava e parece que sou eu. Eu não sei, hoje eu não vou nem olhar no celular, que eu não quero que o Instagram fique magoado de novo. Não, deixa quieto. Não vou nem olhar torto pra ele hoje. Pessoalzinho, coloquem perguntinhas. Se alguém tiver pergunta, coloque aí. Vamos aproveitar essa live extraordinária, né? Senão eu com o Bonito vamos ficar aqui saudosos do passado. Vocês vão ficar entediados com a gente saudosos do passado. Então quem tem perguntinha, coloca aí, aproveite. Enquanto vocês não colocam a pergunta, para quem assiste a live, tá? Não importa se é extraordinária como hoje ou não, pode fazer compra na loja utilizando o cupom FOFUCHOS7, que você ganha 7% de desconto nos produtos, tá? No frete não, frete você vai pagar inteiro, mas no produto ganha 7%, tá? Então aproveitem lá o cupomzinho. Eu ativo ele sempre na quinta-feira e ele vai até domingo. Por quê? Porque a ideia é para quem prestigia a live. Então FOFUCHOS7, cupom para quem assiste a live. Beleza? Quem quiser aproveitar, manda ver. Lembrando de novo sobre o hidromel de Mighty Mo, tá acabando. Tem menos de 2 caixinhas disponíveis. Tá zerando o Mighty Mo. Quem curte o Mighty Mo, quem quer Mighty Mo, aproveita. Tá acabando. Depois só, se tudo der certo, em dezembro. Olha, postaram pergunta no negócio de pergunta, Bonete. Uia, chique, perguntei. Como fixar cor no hidromel? Vai lá, Bonetinho. Então, depende da cor, né? Se estamos falando dos tons vermelhos e tudo mais, existem técnicas e depende da fonte da cor. Mas, via de regra, o problema da cor é a oxidação, de uma maneira geral, tá? Então, cuidar muito na hora de tráfegas, né? Na hora do invase, todo no manejo da bebida, isso tudo ajuda bastante. A forma como tu vai fazer tudo isso interfere bastante. Uma forma também de tu conseguir evitar a perda de cor, a oxidação de cor, é frio, porque, né, quanto menor a temperatura, mais lentas são as reações químicas que acontecem, então, consequentemente, a oxidação da cor vai ser mais lenta também. Ou tu usar, agora eu não lembro, Luiz, é o meta ou é o sorbato que ajuda Meta. a manter? Meta, né? O metabisulfito, no agente antioxidante, ele vai ajudar a manter cor. Uma dica legal é assim, tudo que você for fazer, por todo lugar onde o líquido for passar, taca CO2 antes. Deixa tudo com gás inerte. Então, cara, eu vou traspegar o hidromel. Primeiro encha o balde vazio de CO2. A mangueirinha, bombeia CO2 pela mangueirinha, cara. De tempo em tempo vai lá, joga mais CO2 em cima de tudo. Cuidado só também para não encher o quarto de CO2, você vai morrer asfixiado, né? Mas joga CO2 por todo lado, cara. Isso ajuda um caminhão. Trasfega estaca, melhor, fermentação está acabando, você já pode ali, logo antes da primeira trasfega, já começar a sulfitar um pouquinho.
Coloca uma quantidade pequenininha de metabisulfito ali para já começar a criar uma proteção. Mas gás inerte em tudo. Se quiser, se você for a fim de sulfitar, já vai sulfitando. Cuidado com as quantidades de sulfito, mas já vai sulfitando devagarzinho ali desde o começo e vai embora. Coloca pouquinho, cara. Coloca 1/4 da dose do sulfito. 1/4. Só para ter um pouquinho de enxofre livre ali dentro e evitar qualquer tipo de oxidação. Mas é basicamente isso que o Bonetti falou. Oxidação. E cor oxida extremamente fácil. Por mais que você não note características de oxidação na bebida, né, no álcool, no aroma, no sabor, a cor é afetada mais rápido. Outro ponto importante, luz. Oxidação nem sempre é causada só por ação de oxigênio, né? A luz também acelera o decaimento da cor, então sempre bem protegido de iluminação forte, de luz natural nem pensar, de luz quente artificial também nem pensar. Lembra de regrinha de guardar vinho, né? Deitado no escuro, temperatura estável. Mesma coisa para o hidromel. Beleza, Daniel? A diva, salve. Vale lembrar que tu percebe a oxidação da cor não só de mudança de cor, por exemplo, do vermelho para o castanho, tá? Isso aí. Mas, por exemplo, aquele teu hidromel tradicional, amarelinho, bonitão, ele começa a virar um amarelo escuro intenso. Isso é oxidação de cor também. Então tem que tomar cuidado. Cassiane perguntou sobre rolhas. Cassiane, rolha... Oi? Exatamente. Tanto que ia falar o seguinte, Cassiane, tem um artigo escrito no Pompeia Hidroméis, cara, onde eu falo só sobre rolhas, tá? Vale a pena dar uma lida, porque é muito assunto. Rolha, né? Quando a gente fala de rolha, a gente tá falando aqui dessa rolha de cortiça, né? A cortiça é a casca de uma árvore, ela é a casca do sobreiro, que é um tipo de carvalho que cresce normalmente em Portugal e num pedacinho ali no noroeste da Espanha, tá? É uma árvore de crescimento lento, a casca é cortada quase de uma década em uma década, então demora bastante para fazer o corte. E você tem diversos níveis de qualidade de cortiça e de rolha, de construção de rolha. A mais simples dela é a rolha 100% aglomerada. O que acontece? Todas as rebarbas de rolha, pedacinhos que não são tão íntegros, elas são moídos em pedacinhos menores, né? Normalmente ali milímetro, submilímetro, e aí depois isso tudo é prensado e colado. Aí faz uma chapa de cortiça prensada e colada, de aglomerada, que é o nome correto, e aí desse aglomerado corta-se as rolhas, tá? Se for bem feita, se os pedacinhos forem bem pequenininhos, bem coladinhos, bem firmes, assim, bem legais, cara, dura pra caramba, tá? Vai muito longe, vai aí 3, 4 anos com o pé nas costas. Eu tenho hidromel que faz bem mais do que isso, que tá com rolha aglomerada, cara, e a rolha tá lá firme e forte, tá? Talvez dê um pouco de dificuldade na hora de eu extrair, talvez me judie um pouquinho, mas tá lá, cara, tá firme lá. Depois você tem a rolha, que é esse modelo aqui. Não vai dar para ver bem nesse vídeo, mas ela tem um miolo aglomerado e tanto em cima quanto embaixo ela tem um disco de cortiça maciça. Essa rolha aqui é chamada 1+1. Só por ter esses 2 discos de cortiça maciça é uma rolha que chega aí a 7, 8 anos de vedação com qualidade, tá? Só que estou falando com qualidade que você esteja com ela, com a garrafa armazenada adequadamente, que você não deixa a rolha ressecar, que você, enfim, né, aquilo tudo que a gente já sabe de armazenar a garrafa. E aí você tem as rolhas maciças, tem diversos níveis de maciça. Mas quando a gente fala de rolha maciça, é rolha para 10 anos. As top de verdade, as chamadas A-Star, bababá, cara, é rolha para 30 anos, 40 anos. Tem vinho aí que a rolha chega a ficar meio século, até os caras fazerem a troca de rolha, tá? Então, a rolha é sensacional, tem muitos modelinhos, tem as sintéticas, inclusive, né? Eu, particularmente, não sou muito fã de rolha sintética. Ela é uma solução para driblar a falta de rolha natural no mercado. Ó, isso aí é uma rolha cogumelo, né? Uma rolha em T, que essa é sintética.
Ainda essa é um pouco mais legal porque ela tem essa ideia de você remover ela pela cabeça da rolha, né, do T e tudo mais. Mas rolhas sintéticas que imitam essa daqui, eu diria o seguinte, para hidromel ali que vai ficar até 3, 4 anos rasgando na garrafa, rolha sintética costuma aguentar. Acima disso, confie na natural, tá? Existe até rolha de vidro, cara. Tem até rolha de vidro, uma rolha chamada Vinoloc, feita no leste europeu, é vidro, cara, é eterna, né? Então tem muita coisa do mundo, cacete. Mas dá uma lida lá no blog, cara, no site Pompeia Hidroméis tem um artigo que fala só de rolha, vale bastante a pena ler. Eu esqueci, a gente conversou um pouquinho sobre isso essa semana e eu esqueci de falar do artigo pra ti. Dá uma olhada lá. Bonito. É importante falar também que não dependemos apenas da rolha, e sim do arrolhador. Porque muitas vezes... E outra coisa, as rolhas têm tamanhos, elas têm diâmetros, elas têm comprimentos. Então tu tem que comprar a tua rolha de acordo com a tua garrafa. Ou a tua garrafa de acordo com a tua rolha. Enfim. Sim, Saulo, hoje é extraordinário porque o Instagram nos sabotou e a gente perdeu o vídeo de quinta. Então a gente está fazendo esse para responder principalmente as perguntas do pessoal que deixou no YouTube, que nos acompanha por lá, para não ficar perdido e pegar o pessoal de surpresa aí. Mas enfim, cada rolhador vai dar bom para um tipo de rolha, para um tipo de garrafa. Então tem que analisar bem para qual... Nem todo arrolhador serve para toda rolha e nem toda rolha serve para toda garrafa. Então tem que montar a tabelinha, tipo, essa rolha com essa garrafa para esse arrolhador funciona, para daí poder ter a vedação correta. Eu apanhei muito, não sabendo até descobrir isso, tentando usar rolha. Claro, hoje em dia eu uso rolha T por questões de comodidade e preferência, mas eu apanhei muito, sem saber. Tive garrafa que vazou, garrafa que para abrir era um inferno, porque a rolha era grande demais. Cara, então tem que ter esse cuidado também. Isso aí. Galera, alguém tem mais alguma perguntinha? Alguém quer aproveitar e deixar mais alguma pergunta ali pra gente? Se quiserem, aproveitem. Temos mais 8 minutinhos aí de live, dá pra gente colocar. Eu fiquei até tô impressionado com o número de pessoas por uma live completamente no pulo desse jeito. Eu tô bem feliz com as pessoas participando, cara. Tá bem legal. É verdade. Bem tá bacana, bem fora do plano, e a galera tá acompanhando. Deixa eu falar, né, já que ninguém falou. Tu falou do CO2. CO2 não é o CO2 que é liberado na fermentação, que nem eu mostrei antes. Cilindrinhos de CO2, tá, pessoal, para usar. O pessoal que tá na cerveja tá mais acostumado, mas existem inúmeras opções de tamanho. Esse aqui, ele é bem pequenininho, tá? Esse aqui é de meio quilo, 1 quilo, sei lá. Eu tenho outro de 2,5 kg, tem de 6 kg, tem uns enormes que são de mais de 10 kg. 2 quilinhos. 2 quilinhos. É. Esse é de ferro, né? Esse é ferro. Eu tenho um de alumínio. Eu resolvi comprar os de alumínio por ser mais leve. Esse é 1 quilo, não é 2, é 1 quilo. 1 quilo. Eu achei que fosse, porque tá muito fininho. Então, tem que ter o cilindro, tem que ter uma reguladora de pressão, né? Para poder regular a pressão, porque pode parecer pouquinha coisa, mas se tu abre isso aqui sem o regulador de pressão, com ele cheio, com a pressão alta e sem ter cuidado, isso aqui chega até a congelar e pode te congelar. Então, cuidado. Eu gostaria de enviar um abraço para a mãe e para o pai do Saulo, para a Tamara, a Alice e a Mari. Um grande abraço para todos vocês, do Saulinho, meu e do Bonete. Um beijo, um abraço, um salve, um abraço, um aceno. Sejam felizes. E a banda
a banda Senhor Precários, Salvadores do Rock, é a melhor banda de rock do Brasil e está em Morungaba, São Paulo. Aproveitando. Depois me mande material, não conheço. Mandarei. Márcio, se você for lembrando das dúvidas conforme for passando aí o tempo, pode deixar as dúvidas sempre no último vídeo que a gente coloca, dessas lives mesmo, no YouTube. Então, acessa lá, vê qual é o último vídeo das lives, deixa a sua dúvida no comentário, que a gente sempre responde no vídeo seguinte. Aí, se você não conseguir acompanhar ao vivo às quintas-feiras, às 9 horas, 7 horas, como sempre acontece, você pode ver na segunda-feira aí no YouTube e conferir as respostas das suas perguntas que você postou antes da quinta, tá? Então fica mais fácil assim. Então não se preocupe se não tem pergunta agora, mas se for aparecendo, vai lá, posta lá, com certeza a gente responde para ti. Beleza? A gente sempre dá uma olhada nos vídeos antigos, mas é sempre importante deixar no vídeo mais recente. Sim, porque ajuda daí a gente sabe que tem que responder na próxima. Então, e outra coisa, não interessa que tu é iniciante, cara. Tá com dúvida? Pergunta. Né? Não, às vezes não existe pergunta idiota, não existe pergunta boba, burra, nem nada. Existe pergunta não feita. E é melhor tu fazer a pergunta e tirar a tua dúvida, por mais simples que ela possa parecer, do que tu ficar com dúvida e de repente perder a oportunidade da gente te dar uma dica, da gente até mesmo se surpreender, porque, cara, não é porque a gente tá fazendo as lives aqui que a gente sabe tudo 100% o tempo todo. Claro. Então, às vezes, a tua dúvida é um troço que a gente não pensou, não passou, não conhece, e aí a gente vai pesquisar para poder te responder. E isso nos ajuda muito também. Estamos tratando isso, Cassiane. Estamos tratando dessa história aí. Vai rolar sim. De um jeito ou de outro, cedo ou tarde, vai rolar. Sim. Bom, pessoal, faltam 3 minutinhos e 10. Gostaríamos de agradecer demais por a presença de vocês nesta live extraordinária dos hidromeliantes. Segunda-feira esse vídeo vai estar no YouTube. Quem não conseguiu assistir inteiro, quem quiser conferir, vai estar lá inteirinho. Faça uma coisa pra gente, por favor. Divulguem as nossas livezinhas pra galera que vocês sabem que gosta de hidromel. Convida a galera para assistir as nossas lives. Cara, a gente não cobra nada, a gente não morde, a gente é fofuxa e manda beijinho ainda pra vocês, se vocês pedirem, tá? Participem da nossa live, vamos espalhar essa cultura hidromeleira toda aí pra frente, tá bom? Tem sido muito legal, tanto que nós já estamos na 15ª live dos hidromeliantes e esperamos completar muitos outros números festivos pela frente. Beleza, galerinha? Muito obrigado de Luiz Felipe, Pompeia Hidroméis, Soldente Azul, Espérides Hidroméis. Um abraço a todos. Cara, ajudem a gente também deixando os likes nos vídeos, se inscrevendo no canal do Pompeia lá, porque aí isso ajuda a gente a saber mais ainda do que a presença de vocês, que tá fazendo sentido, porque a gente se diverte muito fazendo isso, é muito bacana, a gente faz por gostar da coisa. Mas é bom saber que vocês estão gostando também, que está sendo útil. Então, compartilhe o vídeo. Tem uma playlist de todas as edições lá no canal. Então, manda pra galera que não viu ainda, divulga, deixa like, deixa comentário, nem que seja para pedir um beijo na próxima live. A gente vai mandar o beijo, né? O abraço, enfim. Então, interajam com a gente lá, não esperem só as lives, porque isso ajuda bastante a gente saber o que falar para vocês, né? Porque senão vai acontecer que nem hoje a gente vai ficar aqui divagando saudoso dos velhos tempos e viajando. Então, de qualquer forma, muito obrigado. A gente agradece muito a presença de quem veio hoje aqui nessa coisa de sopetão. E até a próxima. A dona Vera chegou aí, minha sogra. Cassiane, boa noite. E até mais, pessoal. Nos vemos. Boa quinta-feira. noite. Horas.